Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Vejam, estamos no site oficial da Agência Nacional de Energia Elétrica, conhecida também como ANEEL. Essa é a agência do governo brasileiro que regulamenta o serviço de energia elétrica no país. Ou seja, todas as concessionárias têm que estar submetidas às normas da ANEEL. Dito isto, a ANEEL editou uma resolução que proibia as concessionárias de cortarem a conta de energia por falta de pagamento. Isto valia inicialmente até 1º de agosto, até 1º do 8. Entretanto, esta data vale apenas para alguns consumidores. Para aqueles consumidores classificados como de baixa renda, as concessionárias não poderão cortar a conta de luz até o final de 2020. Essa norma, ela estabelece um conjunto de medidas para garantir a continuidade. Não pode ser interrompido o serviço de distribuição de energia elétrica. No que se refere à proibição de corte de energia por falta de pagamento para os consumidores classificados como de baixa renda, a ANEEL decidiu manter a proibição. Não podem cortar a energia elétrica por falta de pagamento. Preste atenção aqui, porque a ANEEL decidiu manter a proibição de cortes de energia por falta de pagamento para os consumidores classificados como de baixa renda, enquanto durar o estado de emergência da pandemia. Esse estado de emergência vai até o final do ano, porque esse prazo atualmente vai até o final de 2020. Observe aqui, a partir de 1º de agosto, 1º do 8, portanto, contudo, volta a ser permitida a possibilidade de corte de energia por falta de pagamento para consumidores residenciais e as relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, desde que os consumidores sejam reavisados. Então, está permitido o corte dos demais consumidores, aqueles que não são classificados como de baixa renda, desde que a concessionária reavise para esses consumidores que tem a possibilidade de haver o corte. O consumidor de baixa renda está proibida a interrupção do fornecimento do serviço. Não pode cortar a energia de consumidores de baixa renda. E serviços e atividades considerados essenciais. Nesses casos, a distribuidora, a empresa que fornece a energia elétrica aí da tua região, do teu estado, do teu município, deve enviar a você, consumidor, não é enviar a primeira, é nova notificação sobre existência de pagamentos pendentes, dizendo, olha, você tem 2, 3 contas em atraso. Se você não regularizar, pode ser que haja o corte, pode ser que haja a interrupção do fornecimento do serviço. Então, assim está avisado. Não é só chegar lá e cortar, ok? Ainda que já tenha encaminhado em período anterior para o mesmo débito. Não é avisar que existem débitos, é reavisar, mesmo que a concessionária, a empresa, já tenha feito isso anteriormente. Além disso, de acordo com a lei número 14.015 de 2020, é proibido, não pode, pessoal, não pode, é proibido efetuar cortes por falta de pagamento às sextas, aos sábados, domingos, feriados e dias que antecedem feriados. Olha que importante, nós temos uma lei, tá? Façam cumprir as leis desse país, notadamente quando essas leis lhes asseguram direitos,
quando essas leis falam dos seus direitos. Façam cumprir, exijam o cumprimento dessas normas. Nós temos uma lei, eu vou repetir, lei número 14.015 de 2020, diz que é proibido, não pode haver cortes de energia, mesmo que por falta de pagamento, às sextas-feiras, aos sábados, domingos e feriados, e dias que antecedem feriados. O que acontecia antes que essa cambada faziam? Eles simplesmente chegavam lá, em um pré-feriadão, dia que antecede o feriado, cortavam a sua energia, e aí você ficava o feriadão inteiro, emenda final de semana, e aí eles voltam com a preguiça danada a trabalhar lá na outra semana, e todo esse período você fica lá, você que se dane, você sendo um consumidor, você pagou a vida inteira, aconteceu algum imprevisto de não conseguir pagar, vem a parte, uma empresa rica, como se fosse morrer de fome, se você não pudesse ficar mais um mês sem pagar, e corta a sua energia e deixa você lá, a Deus dará, você que se vire, e aí, geladeira em casa, enfim, não vou nem, mais do que justa essa lei, mais do que, às vezes eles acertam, Para terminarmos, vamos adiante. Walter, quais consumidores continuarão não podendo ter a energia cortada por falta de pagamento? Presta atenção aqui. Continua proibido, não pode, continua proibido o corte para alguns grupos de consumidores enquanto durar o estado de emergência da pandemia. Esse estado de emergência da pandemia tem um decreto legislativo. Decreto legislativo significa dizer que ele foi editado pelo Congresso Nacional, pelas duas casas legislativas, quais sejam Câmara e o Senado. Decreto legislativo não é aquele decreto do Poder Executivo, do presidente. O decreto legislativo é do Congresso Nacional. Esse prazo, atualmente, vai até o final de 2020. Quando que é o final de 2020? Até a 0 hora do dia 31 de dezembro. Esse é o final de 2020. Juridicamente falando, é isso. São eles. Consumidores de baixa renda não pode ter o seu serviço interrompido. Unidades onde more pessoa que dependa de equipamentos elétricos essenciais à preservação da vida. Walter, me dê um exemplo para essa segunda situação? Sim, suponha aquela residência em que tem uma pessoa que necessita, por exemplo, que um respirador permaneça conectado à rede de energia elétrica. Nessa residência, pode haver a interrupção? Pode haver o corte? Não, é evidente que não, é lei, tá? Não pode. Unidades que deixaram de receber a fatura impressa sem autorização do consumidor. A empresa não quer ter gasto, não quer ter custo com papel, envio desse documento, simplesmente não vou enviar mais. O consumidor não pediu que ela não enviasse, ela simplesmente, por livre e espontânea vontade, unilateralmente, decide não mais enviar. Pode cortar a energia elétrica desse cidadão? Não pode. Quarta situação, aqueles em locais sem postos de arrecadação em funcionamento, como bancos e lotéricas, por exemplo, ou nos quais a circulação de pessoas sejam restringida por ato do poder público, também não pode haver a interrupção, o corte da energia elétrica. Aqui abaixo tem um quadro com informações sobre os serviços das distribuidoras de energia na pandemia, o que elas têm que fazer durante a pandemia. O link está na descrição deste vídeo. Repercuta essa informação com aquela pessoa que você acha que deve saber desse tipo de informação. Igualmente, aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender
que neste canal nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos ajudar o maior número de pessoas possíveis.